Boa noite, galera. É isso aí, hoje é sábado, véspera da prova do AB e conforme prometido, a pedido de muitos alunos hoje neste sábado, 9 da noite basicamente quase 21 horas, vamos falar um pouquinho das últimas dicas de administrativa aqui direto do Rio de Janeiro, daqui na minha casa, só para a gente trabalhar um pouquinho, relembrar de alguns temas que você vai poder encontrar amanhã na sua prova. Galera, preste atenção. Direito administrativo na sua prova, amanhã são 6 questões. Você está comigo já há um tempo, já pode lembrar disso. Portanto, não vamos desprezar o conteúdo. Vamos lembrar um pouquinho, como eu fiz ontem ao vivo também pela internet, eu queria te lembrar o tema parceria público-privado. A parceria público-privada, no final das contas, pela Lei 11.079 de 2004, ela trouxe o novo conteúdo jurídico, ela teve uma nova oportunidade do Estado fazer concessões diferentes. Portanto, o PPP é sempre uma concessão especial, contrato administrativo, formal, solene, vinculado, com prazo certo, a mesma lógica das concessões normais do seu telefone celular, da sua internet, da sua TV a cabo, a mesma lógica. Só tem um lance, toda PPP ela tem duas grandes características. A primeira delas é a famosa repartição objetiva do negócio, das diretrizes do contrato. Significa então que o parceiro público pode injetar dinheiro na parceria, como nós falamos no dia a dia, ou apenas garantir alguns incentivos. Diferente da concessão normal, que não existe incentivo nenhum, ou seja, o concessionário age por sua conta e risco. Baseado no artigo 6º da Lei 11.079, a gente encontra a PPP patrocinada e a PPP não patrocinada. A PPP patrocinada é esta, a gente observa quando o parceiro público injeta uma grana, ou seja, até 70% do valor da obra do contrato, por exemplo, será essa injetada pelo parceiro público neste tipo de contrato. E depois o parceiro privado, com a execução, vai poder aí repartir o valor que o parceiro público conseguiu bancar. Então decora para amanhã, concessão patrocinada, há um incentivo financeiro do próprio parceiro público. O parceiro privado vai completar o conteúdo e vai executar o contrato. Na concessão não patrocinada, chamada de concessão administrativa, é esta que a própria administração será usuária direta ou indireta. Ou seja, não tem repartição de dinheiro, não existe, o parceiro público não vai injetar dinheiro no contrato, vai ser usuário. Muito comum, por exemplo, em penitenciárias, serviços públicos de educação, saúde e transporte, onde o próprio parceiro público, tecnicamente, vai garantir incentivos, seja incentivos de imóveis, seja incentivos de fundos imobiliários, enfim. O próprio artigo 6º garante alguns incentivos para isso. Então, galera, amanhã, PPP tem essa característica bem diferente da concessão normal. Não esquecendo que toda PPP tem que ter uma SPE. Ou seja, a sociedade de propósito específico, ela é sempre exigida antes da celebração do contrato, conforme a lei exige, para que haja a formalização do contrato. Bom, falou em PPP, não esqueça que nós temos no ambiente dos serviços públicos a lei nova do Estatuto do Usuário do Serviço Público, que trouxe tanto uma inovação. Serviço público não é só a prestação da atividade, também é a prestação de bens. Então, bens públicos vinculados ao serviço está dentro do conceito de serviço público por esta nova lei. Vamos aproveitar e vamos lembrar de um tema clássico da sua prova também, que é referente a servidor. Nós temos um conteúdo basicamente novo de servidor do Supremo há um tempo atrás, ainda para o seu exame, que é o seguinte: quando falamos de PP, falamos de servidor, o servidor público não tem direito à equiparação, não tem direito à isonomia, não tem direito a nenhum vínculo remuneratório. Entretanto, ele também não pode acumular. Se ele não pode acumular, as exceções estão na Constituição. Quais são as exceções? 2 cargos professor, 1 cargo de professor técnico ou científico, 2 cargos ou empregos na área de saúde, ainda mais o vereador pode acumular com seu cargo, emprego ou função, juiz e promotor com apenas um magistério, juiz e promotor com apenas um magistério e o advogado do CNJ que só pode acumular com magistério. Feita essa correlação, não pode esquecer que para você acumular excepcionalmente, tem que ter compatibilidade de horário e observância do teto remuneratório. Lembra disso que o Supremo recentemente falou o seguinte,
Para fins de acumulação, o teto é observável individualmente. Ou seja, se o cargo de médico ou de professor, cada cargo acumulável, eu não vou ter que somar para observar o teto, eu analiso individualmente. Então, se o médico do cargo A ganha 20 mil e o médico do cargo B ganha 20 mil, ele não está infringindo o teto, porque o teto é em cada cargo e não a sua somatória. Como o teto remuneratório é o subsídio mensal do ministro do Supremo, está na faixa de quase 34 mil, é justamente esse contexto que eu queria te lembrar. A mesma proibição de acumulação se estende para os inativos, para aposentadorias e pensões na área pública. Então, hoje o aposentado não pode, obviamente, na área pública, ter mais de 2 aposentadorias ou aposentadoria e pensão, se os cargos originários desse benefício, desse direito, não são acumuláveis. Lembra disso e não esqueça a estabilidade, artigo 41 da Constituição, após 3 anos. Servidor só perde o cargo por sentença judicial ou processo administrativo transitado e julgado. Não se confunde com a vitaliciedade de juiz e promotor após 2 anos de efetivo exercício. Porque juiz e promotor só perde o cargo por sentença judicial transitada e julgado. Terceiro tema que eu quero te levar para a terceira questão de amanhã é sobre improbidade administrativa. Conteúdo relevante, conteúdo que todo mundo briga, todo mundo luta contra a corrupção. E improbidade administrativa, na verdade, não é crime, como nós cansamos de falar. Improbidade é ato ilícito civil. Essa improbidade administrativa tem como grande finalidade punir o servidor. Se não for para punir o servidor, ou se não é o próprio servidor, é o próprio agente privado, ou seja, o particular. Por que eu estou te contando isso? É justamente porque a improbidade administrativa tem essa função. Punir o corrupto. Punir o quê? As penalidades civis administrativas. Que penalidades civis administrativas são essas? É justamente suspensão de direitos políticos, perda da função, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, multa civil e proibição de participar em licitações e contratos. Aproveita para lembrar que temos 3 atos de improbidade: enriquecimento ilícito, artigo 9º, prejuízo erário, artigo 10, violação de princípios, artigo 11. Tudo isso tem um caráter exemplificativo, as condutas são exemplificativas. Pela supremacia do interesse público, o que importa é o resultado: enriquecimento ilícito, prejuízo erário ou violação de princípios. Prescrição para essa ação, 5 anos. Competência é do MP ou da pessoa jurídica interessada. 5 anos quando o agente público sai do seu cargo público, sai do seu mandato? Não, é diferente, grava comigo. 5 anos quando a administração toma conhecimento do cargo efetivo, ou 5 anos quando o deputado, por exemplo, o agente político sai do seu mandato, ou o próprio titular deixa o cargo em comissão. Então o prazo para quem tem mandato e cargo em comissão é o mesmo, mas começa a contar quando ele deixa o lugar. Para servidor efetivo é quando a administração toma conhecimento, ou seja, os 5 anos dali para frente. Beleza? Então, improbidade é uma boa tática para você e, por favor, o ambiente penal não se confunde com improbidade. Portanto, se o título for absolvido no penal, ele pode ser condenado em improbidade. Não esqueça disso, que não interfere em nada. Como eu sempre falo, o administrativo não se mistura com o penal, no sentido de penalizações automáticas. Quarto tema que eu queria te lembrar é sobre contratos públicos clássicos em prova. Todos os contratos públicos a partir do artigo 54, 8666. Os contratos públicos têm qualquer prazo, podem ser prorrogados quantas vezes forem necessárias, observadas justificativas técnicas e, obviamente, de preço. Todos os contratos podem ter prazo máximo dependendo do edital de licitação, se for licitado. Os contratos públicos podem ter prazo máximo referente a serviço continuado em até 60 meses. E os contratos de locação de equipamentos e programas de informática, prazo máximo até 48. Esses contratos, por serem públicos, eles são diferentes dos contratos privados, porque eles têm aquelas cláusulas famosas exorbitantes. São aquelas cláusulas que têm como privilégio a própria administração. Então são situações unilaterais, cláusulas unilaterais que garantem a proteção do poder público. Chamo sua atenção que a alteração do contrato pode ser pelo valor ou pelo objeto. Vamos lembrar do objeto? Artigo 65, inciso 1 da Lei 8666, tem alteração qualitativa e quantitativa, seja como for. 65A e B trabalha com alteração limitada a 25% para compra, obras e serviços. Guarde isso com você. Lembrando que reajuste a cada 12 meses, repactuação a cada 12 meses para serviço continuado.
Bom, o contrato tem como função ser executado, mas admite subcontratação parcial, ou seja, parte do objeto contratado pode ser, o contratado pode dividir com outra pessoa jurídica, por óbvio, no participante da licitação. E os contratos vão ser encerrados por rescisão. Rescisão unilateral. A rescisão unilateral é aquela que o contratado não cumpre o contrato. A rescisão amigável, quando ninguém tem culpa e não quer mais o contrato. Judicial, quando não tem acordo, ou por arbitragem. Lembrando que as sanções, cuidado com a multa do atraso justificado do artigo 86, é por atrasos e não por inadimplemento. Multa por inadimplemento está no 87. Qual é o percentual? Quem define é o contrato. Tem limite? Valor de 100% do principal. Código Civil não permite que o acessório seja superior ao valor do principal. Quais são as outras penalidades do artigo 87? Suspensão por até 2 anos e declaração de inidoneidade que não tem prazo. Beleza? Recordamos contratos. Para finalizar, quero falar um pouquinho sobre desapropriação. O conteúdo de desapropriação se difere da compra e venda. Por quê? Porque desapropriar tem uma finalidade de utilidade pública ou de interesse social. A desapropriação, na verdade, é uma forma originária de aquisição da propriedade pelo poder público. Ou seja, o Estado vai comprar o seu imóvel e vai te pagar. O réu apenas, ou seja, o particular apenas contesta o valor. Ele vai contestar o valor dizendo se ele concorda ou não com aquilo que está sendo imputado. A desapropriação por utilidade pública ou interesse social é o poder de polícia. Uma pessoa sofre em prol da coletividade. Nesse sentido, a indenização será justa, prévia e em dinheiro, garantindo nesse sentido que o particular seja ressarcido pelo imóvel. Bom, toda desapropriação, quem pode desapropriar? A administração direta, indireta e os delegatários. Não esqueça que concessionária, permissionária e autorizatária também pode desapropriar. A desapropriação nasce por lei ou nasce por decreto. Normalmente por decreto do Poder Executivo, para autorizar algum ente federativo ou a própria administração direta a prosseguir com a desapropriação. Não esqueça que o particular não pode se insurgir contra a desapropriação no seu mérito por si só. Ele pode observar preliminares do CPC, vai ter que contestar o valor, senão ele perde o processo. O autor sempre ganha e o réu sempre perde. Feito isso, você não pode esquecer do poder de polícia, assunto clássico de prova. Poder de polícia amarrado à supremacia é uma prerrogativa que a lei dá ao administrador para manter a paz social, organização do Estado. Artigo 78 do Código Tributário Nacional, garantindo então uma limitação. Não existe direito absoluto, tudo é relativo. Então nós sofremos alguma restrição a favor da coletividade. No Estado Democrático de Direito, com o poder de polícia, esta é a qualidade da administração. Restringir, limitar, condicionar direitos a favor da coletividade. Tudo isso com base legal, sempre também observado alguma discricionariedade. Porque todo poder de polícia é discricionário na forma da lei, ele é auto-executório, porque não precisa do judiciário, e ele é coercitivo, porque temos que nos submeter a isso. Como eu sempre falo, você que me conhece, eu falo sempre da lei seca, né? Em especial no Rio de Janeiro, tem todo um caráter discricionário, ele é auto-executório, não precisa de juiz, e ele é coercitivo, então temos que cumprir as regras de lei seca, em especial no sabadão, que ninguém pode dirigir, que bebeu ou quem vai beber não pode dirigir. Lembra disso, galera? Então eu quero que você amanhã, para fazer a prova, além desses assuntos teóricos que eu lembrei a você, quando você pegar a questão 29 e 30 amanhã, vai encontrar direito administrativo. Primeiro passo, dicas finais. Interpreta a questão como poder público. Esse poder público mesmo que liberta deputado preso, esse poder público que está ali para tomar conta do Estado. Não é para favorecer cidadão, é para organizar o Estado. Esse é o estado da prova. Se está certo ou errado não te interessa, tem que pensar desta forma. Segundo, o direito administrativo não é focado para garantir direitos de consumidor nem de usuário, muito menos de servidor. Percebam que é sempre contra muitas coisas ao servidor e contra o cidadão, porque a função é organizar o Estado, não é proteger Tício, Caio e Mévio. Como eu sempre digo, por que mendigo não pode morar na rua? Não é por causa da dignidade da pessoa humana, não é porque ninguém merece morar na rua. É óbvio que isso existe, mas é porque ele não está autorizado. Ele tem regra para cumprir. A autorização de uso de bem público está aí. Não existe direito superior para a organização do poder público. Lembra disso.
E você que me falou o seguinte, quando você encontrar na questão de administrativo, 2 frases das 4 semelhantes do conteúdo, pode ter certeza que não é nenhuma das 2. Quer ver? Letra C, a permissão é contrato administrativo. Letra D, a permissão é ato bilateral. Se eu tenho 2 frases com o mesmo sentido, parecidas, falando sobre permissão e sobre conceito, pode ter certeza que não é nenhuma dessas respostas, vai marcar. Beleza? Então, eu posso te falar que os meus 17 anos de OAB ininterrupto são para você ficar livre da prova e passar de uma vez por todas. Vejo todos vocês amanhã aqui no Rio de Janeiro, estarei na porta da prova dando aquele abraço e aguardo você na segunda fase, presencial online para todo o Brasil. Vamos juntos, obrigado pela atenção, tenha um ótimo sábado, dá para estudar um pouquinho ainda, são 9h10, leia um pouquinho, faça o seu estudo e aí tamo junto. Qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado pela atenção, até segunda fase.